Muito obrigada. Agora a gente vai entrar num módulo das nossas atividades de hoje, que tem um título muito bonito, né? A Ela com Arte e a Arte na Ela, né? E alguns artistas, então, sejam eles pacientes com ela, sejam eles pessoas que fazem arte para ela, para a esclerose lateral amiotrófica, ou pessoas que ajudam a ela e a Brela com arte. Para falar da primeira pessoa que a gente chama aqui, eu gostaria de mais uma vez chamar a senhora Maria Grácia, para falar um pouquinho sobre a arte do Dr. Giancarlo Zorlini, já que ele não veio e, como já me disseram, a senhora o conhece muito bem. Conheço o Giancarlo, porque os meus pais eram amigos dos pais do Giancarlo Zorlini. Giancarlo Zorlini é uma pessoa maravilhosa, mas ele está passando por uma crise agora, porque ele é neurologista do Hospital São Paulo, não sei se ele foi também professor do Dr. Acari, e eu conhecia ele e o Donato Frigulietti, que também era neurologista do Hospital São Paulo. E o Giancarlo, o pai dele, era pintor e escultor, Ottone Zorlini. E ele, inclusive, ele tem um monumento aí na Avenida Brasil, em frente à igreja da Nossa Senhora do Brasil, que chama-se Monumento de Penedo, que ele trouxe até a coluna, ele trouxe de Roma. E o Giancarlo é uma pessoa boníssima, uma pessoa super sensível, mas uma pessoa, ele parece um bugre, é super difícil. E ele inventou há uns 4 ou 5 anos de mudar para Campinas. Mas ele está super revoltado que ele mudou para Campinas, porque ele está muito sozinho, ele não vai mais na faculdade, que ele gostava de ir na faculdade. E durante um tempo da vida do Zorlini, eu acho que ele se perguntou assim, por que ele era neurologista? Porque ele era tão sensível, ele amava tanto o próximo, ele achava que medicina era muito comércio, e ele começou a se dedicar à pintura. E ele pinta desordenadamente, porque eu vou te dizer, ele teve que construir uma casa, ele tem uma casa lá em Campinas, onde ele colocou o acervo dele, que acho que ele tem uns 2.000 quadros ou mais, e o pior é que lá em Campinas ninguém é ligado em arte, ninguém compra quadros. Então o Zorlini fica muito revoltado. Entendeu? Ele está fechado lá, e mais aconteceu o pior para ele, que o Zorlini ficou com a perna, acho que ele tem artrose, porque ele jogava muito futebol, ele tem aquela perna assim meio alargadinha, e ele teria que pôr prótese no joelho. E ele é apavorado, como todos os médicos devem ser, sei lá, né? Os médicos têm medo. Então ele não quer se operar. Mas ele já não consegue mais andar direito, ele tem que se segurar, tem medo de cair. Então a esposa dele está sofrendo muito, porque eu telefonei para ele, falei assim, Zorlini, a doutora Cari está te esperando lá. Imagina. Ele não estava esperando coisa nenhuma. Eu falei, estou falando para você, você não era neurologista? Ele está ligando a Brela Arte e Amor. Eu falei, você tem que vir a fazer uma apresentação. Eu não vou, ele falou. E acho que foi a Vani que inventou, ele falou. Aí eu falei, Giancarlo, não foi a Vani. Então ele não quis vir. Não sei se ele ficou com vergonha de mostrar o problema dele da perna, que ele não está andando muito bem. Mas eu sei que o Giancarlo é uma pessoa que ama muito próximo, né, doutora Cari? Muito amoroso, muito sensível. Pena que ele não veio. Vocês iam conhecer uma grande pessoa. Giancarlo Zorlini. Tive primeiro contato com ele durante o curso médico, ele é professor de neurologia, aqui da Escola Paulista de Medicina. E o interessante é que na aula dele, ele falava, vocês não vão ter uma aula hoje de neurologia, porque eu não sou médico, não sou neurologista, eu sou pintor neurologista. Eu sou um neurologista pintor. Totalmente diferente. E foi uma aula deliciosa, porque foi uma aula de medicina, foi uma aula de neurologia, foi uma aula
uma pintura de alma. E ele é muito simpático, Que ele fez. né, doutor? Muito simpático e muito dado Alegre, com as pessoas. Muito dado. Ele está vivendo uma fase que todos vivem. Ele está filmando? Tá. É bom pra gente mandar pro Zorini, eu gostaria. Gostaria demais de mandar pro Zorini, que eu acho que ia levantar a moral dele e ia dar coragem para ele fazer essa operação. Porque ele é jovem, o rosto dele é super jovem, né? Bonito. Bonito, bonito. Durante a minha residência médica, ele teve uma importância muito grande por ensinar os outros caminhos. E muito interessante, um dia, uma frase que ele falou-me, é uma frase que continua me perseguindo nos dias a dias. Ou seja, sem inspiração, o mundo não existiria. E nós temos que colocar a nossa inspiração sob uma forma de escrita, de pintura, de telas. Não deixe passar o momento. Se inspire e registre. E você deve registrar isto quando tiver a oportunidade de ter o contato com seu paciente. Se inspire e registre e faça daquele paciente a sua pintura, a sua arte. Esse é Jean Carlos Orlini. É verdade. E o Guido Toffoli é outro também, não sei. E ainda, assim, por falar de arte, ele abriu um dia a sua galeria de arte em homenagem à Abrela. Bom, prosseguindo as nossas atividades, né, falando de pessoas que fazem arte. Nosso próximo convidado, que também não pôde comparecer, é o senhor Guido Toffoli. Ele é um ceramista, ele nos mandou um material em vídeo, sim. Isto. Só um minuto. Olha, esse aqui? Tá. Achei. Não, é esse aqui. Achei. Bom. Então, eu vou tentar transmitir para vocês a mensagem que o senhor Guido mandou para todos nessa apresentação de hoje. Então, primeiro uma homenagem, né, à Abrela, que está fazendo 10 anos, né, foi comemorado na sexta-feira passada. Ele tem muito orgulho de poder contribuir anualmente, abrindo seu ateliê de vendas e suas peças. Tá aqui. Foi. Ah, tá. Apertei errado. Tá bom. Continuando. Ele deixa o contato. O que eu já vivi foi que realmente muito do que ele faz, ele dedica a Brela, ajuda a Brela com a sua arte, né? Aqui um pouco, né, de uma apresentação da sua arte, ele próprio. Bom, dia após dia, no ônibus a caminho da escola, o Bambino passava em frente às ruínas gregas
de Paestum, no sul da Itália. O que para a maioria dos garotos não passava de imagens do cotidiano. Marcaria a trajetória do artista plástico Guido Totoli. Basta reparar nas ânforas e cavalos etruscos de sua obra para perceber que ele bebeu da mesma fonte dos renascentistas. As descobertas arqueológicas daqueles que antecederam os romanos, na Etrúria e das escavações arqueológicas das civilizações clássicas. O talento para as artes foi descoberto ainda menino, pelo professor de desenho da Abadia de Cavo, região de Olarias. Assim, desembarcou no Porto de Santos e começou a trabalhar na Pauliceia emergente. Hoje, se recolhe em seu ateliê de cerâmica, onde construiu uma vasta obra com sua inconfundível marca renascentista. Então, algumas... está um pouco pequeno para ler. Sim, agora ficou mais fácil. Ficou mais fácil. Então, algumas imagens, né? Alguns prêmios, algumas obras. Desculpe, eu vou interromper mais Claro. uma vez, mas conhecendo o Zorlini, que eu já conheço há 50 e poucos anos, na casa dele era muito frequentada por todos os pintores que eram do grupo Santa Helena e Chácara Flora, que ele frequentava. E o Guido Totoli foi um amigo dele assim que ele chegou, o Giancarlo que colocou ele em evidência, assim, com as famílias daqui, começamos a comprar quadros, e foi por isso que nós conhecemos o Guido e ele conseguiu entrar também a participar da Abrela, porque ele é um grande participante, ele dá uma importância muito grande para a gente, ele se empenha muito, mas ele era muito amigo do Zorlini. Veja como o Zorlini era importante e o danadinho não veio. É verdade. Então, eu acho que as palavras já disseram tudo sobre essa pessoa que hoje é um parceiro da Abrela e ajuda a Abrela com arte, né?